Fala galerinha, voltando aí com a nossa segunda aula, vídeo aula, claro, né? Resolvi aqui o probleminha, era a extensão que estava dando problema. Já removi ela daqui, tá tudo certo. Vamos lá, continuando daqui, certo? Vamos ver um pouquinho sobre document write, alert, vamos falar também sobre prompt e sobre confirm, tá? Eu aconselho vocês a não usarem muito, tá? Não abusem disso, que é chato, né? Ficar parando lá. Geralmente é usado muito em sistema, né? Quando gerenciador de conteúdo, esse tipo de coisa. Mas hoje em dia existem técnicas mais agradáveis, tá? E eu vou mostrar para vocês também aqui, do que ficar usando alert e confirm e tal lá. Vamos lá. Primeiro vamos utilizar o document write, tá? Document write, a gente tem que chamar o objeto document, que ele é carregado no momento que o documento é carregado. Então, quando o documento é carregado, ele cria esse objeto document e dentro dele tem vários métodos, tá? Aqui, por exemplo, ele já cita alguns para a gente: write-ln, parecido lá com Java, C, um printa numa linha, outro já dá quebra de linha automática, tá? O write aqui, ele tem uma característica que ele permite tu escrever dentro do documento HTML e CSS também, tá? Pode perguntar assim, poxa, mas por que eu vou fazer isso, né? Às vezes você queira tem, sei lá, alguma situação específica e queira utilizá-lo. Pode ser também, posso printar, colocar inserir um elemento HTML aí dentro com o write. Posso criar uma página inteira utilizando o document write pelo JavaScript, pode sim, sem problema nenhum. Tá? Vou mostrar aqui para vocês um pouquinho de funcionamento. Por exemplo, vamos inserir aqui um texto, Hello World, tá? Hello World, beleza. Vamos salvar e olha, inseriu ali dentro do body, tá? Aqui, se a gente for inspecionar o nosso elemento, ele está bem aqui dentro do body, ó. Inseriu lá, logo após ao body ele insere o elemento que nós queremos, tá? Por exemplo, aqui tinha o header, aqui tinha o main, certo? A gente pode criar outro aqui. Vamos criar outro. Document write, beleza? Vamos colocar aqui elemento 2, beleza? E aqui ele meio que concatenou, né, os elementos aqui, ó, porque a gente não deu a quebra de linha. Se eu quisesse dar uma quebra de linha, write-ln, certo? Aqui em cima, write-ln, ele deu só um espaço. Aqui ele deu a quebra de linha, mas aqui ele deu um espaço. Por quê? Lembre lá do HTML, porque aqui nós não definimos parágrafos, tá? Aqui no documento ele deu a quebra de linha, mas aqui no HTML interpretado não, porque nós não temos essa quebra, nem a tag, e também não temos, e nenhum deles são parágrafos, né? São textos que estão soltos aqui, como a gente pode ver. Beleza? Ah, mas se eu quisesse dar uma quebra de linha, poderia fazer isso? Pode. Vamos colocar aqui um BR, tá? Vamos tirar o write-ln, deixar aqui só o write normal. Pronto, ele dá a quebra de linha aqui, ó. Vendo? Beleza? Então a gente pode fazer isso com o document write. Inclusive a gente pode colocar aqui uma tag HTML, vou colocar aqui um H2 aqui em cima, para não ficar tão grande quanto de baixo, e H2, tá? Vamos salvar e ó, printou normalmente aqui, escreveu mesmo o HTML e foi interpretado. Beleza? Dá para usar a imaginação e ir longe com o document write, né? Pode, por exemplo, colocar aqui um CSS, um style, certo? Lembre lá da tagzinha style. Aqui, como estamos utilizando aspas simples, vamos colocar duplas dentro, tá? Então vamos colocar aqui, por exemplo, um test decoration. Não, vamos colocar uma cor. Vou colocar aqui uma cor, color, vou colocar aqui um blue, beleza? E tá lá, ó, color blue. Bacana, né? Tranquilão o document write, tá? Assim é o funcionamento básico dele. Ah, beleza, mas e se eu quisesse, sei lá, escrever outra coisa? Eu não quero colocar um texto aí, eu quero colocar uma variável. Podemos colocar uma variável aqui. Vamos colocar aqui, por exemplo, esse texto que a gente criou aqui no console log. Vamos criar aqui um var texto, tá? Texto HTML, e vamos concatenar esse texto aqui
e atribuir essa var texto, beleza? Então nós temos aqui uma variável que a gente criou, uma var normal, e vamos concatenar aqui, certo? E nós temos aqui um documento, um texto dentro do documento inserido pelo JavaScript, beleza? Tranquilão, né, gente? Beleza, então. Agora vamos ver o alert, tá? O alert é super tranquilo também. Nem vou mexer nisso aqui, vou deixar assim mesmo, tá? O alert, ele é uma ferramenta de, como o nome diz, alerta, tá? Então a gente pode só chamar o nome dele mesmo, alert, tá? Ele é como se fosse um método estático daqui, uma function que pode ser chamada em qualquer lugar, beleza? E eu posso colocar aqui um hello, tá? Um hello. No momento que eu salvar, a execução dele vai parar e ele vai dar o alert, beleza? Vou mostrar aqui no console para vocês entenderem o que vai acontecer agora, tá? No momento que eu salvar aqui, ó, tá vendo? Aqui ele já printou no console, mas aqui ele não mostrou nada, certo? Ele parou aqui a execução e vai ficar parado até você apertar o OK. Printou aqui o texto que a gente passou lá, OK, e aí ele continua, beleza? Show de bola. Mas se eu colocar lá no início, vendo aqui, ele não executa embaixo, tá? O código ainda ele para aqui a execução até que a gente libere a continuação da execução. E aí apertou OK e ele continua, beleza? Vou colocar ele lá para baixo mesmo, tá? Agora, e se eu quiser colocar um HTML, posso? Não, ele não vai interpretar o HTML aqui. Então, se eu colocar, por exemplo, uma tag BR aqui dentro, tá? E outro texto, por exemplo, ele vai printar o texto como um todo, ó, um todo. Existem uns códigos que a gente utiliza para dar quebra de linha, aqueles escapes lá. Se não me falha a memória, é o /n aqui, tá? /n, acho que ele já, tá? Ele faz a quebra aqui, tá vendo? Isso aqui é utilizado em várias codificações. Então, caso queira dar quebra de linha dentro do alert, é só usar o /n que ele quebra a linha, ok? Tranquilão, né, gente? O alert não tem muita coisa além disso, tá? Eu posso, por exemplo, colocar aqui a minha variável, mas como essa minha variável não tem tag HTML, ela vai printar normal. Então, vai aqui também, tranquilo. Posso jogar uma variável aqui dentro, posso colocar tudo. Só que não posso colocar HTML porque ele não vai interpretar, ele vai printar o código inteiro, como a gente viu lá, né? Se eu colocar aqui novamente, só para a gente mostrar. Então, se eu colocar aqui, ele vai printar todo o código tal e qual. Beleza? Beleza. Então, esse é o alert. Eu vou tirar o alert daqui porque vocês viram que ele é chatinho, né? Então, a gente vai falar agora do prompt. Vamos falar do prompt ou vamos falar do confirm? Vamos utilizar aqui o prompt, tá? O que é o prompt? Vou colocar aqui para vocês. Prompt. Opa. Beleza? O prompt, ele pede uma mensagem, ele vai mostrar assim na tela a mensagem, certo? E ele pede um valor default. Essa mensagem, esse método prompt, ele vai passar como se fosse uma pergunta, né, para o usuário, informe aqui tal coisa. E caso você coloque ali o segundo argumento, que é o default, ele já vai mostrar esse valor para o usuário, certo? E o valor que o usuário informar ou que tiver lá na caixinha de texto, ele vai ser retornado ou atribuído a uma variável, caso você coloque nele. Ou pode utilizar também dentro de uma condicional, tanto faz, tá? Então, vamos criar aqui uma variável, coloque var, vamos criar a variável, sei lá, nota, tá? E aqui a gente vai atribuir o valor que vier daqui. Então, a gente vai passar um texto, tá? Informe uma nota. Beleza? Informe uma nota. Aí, vamos colocar aqui 2 pontinhos. E não vamos passar nenhuma variável, nenhum valor padrão, tá? Vamos dar um console log aqui. Percebam que essa variável ela foi iniciada ali e já vai ser iniciada com esse prompt, tá? A gente pode fazer diferente dessa vez, tá? Vamos fazer assim. Vou copiar esse var nota aqui em cima, beleza? Vou colocar aqui o var nota. Criei a variável e aqui eu vou
atribuir a ela. Pode ser assim também, tá? Assim a gente consegue, por exemplo, fazer com que a var exista antes e depois a gente atribui um valor a ela. É quase a mesma coisa, tá? Vamos deixar assim. Beleza, vamos salvar, tá? E aqui ele vai informar pra gente uma mensagem, que é a mensagem que a gente informou aqui. Então ele vai dizer: informe uma nota, traz uma caixinha de texto. Eu posso colocar aqui 10, por exemplo, e ele vai parar aqui no console log e informar o valor que tiver aqui, certo? Se eu não informar nada, por exemplo, ele vai printar nada, viu? Só uma linha em branco, tá? Mas se eu passar aqui, por exemplo, informe uma nota e colocar aqui 8, ele vai trazer o 8 ali, entendeu? Eu também posso passar uma mensagem, sabe? Por exemplo, informe uma nota, e aqui eu coloco, sei lá, um placeholder, ele vai ficar como valor, mas posso colocar também, entenderam? Assim, aqui é o prompt, se vocês perceberem, ele faz a mesma coisa que o alert, né? Ele bloqueia aqui o HTML, né? A página, e só sai caso a gente dê um OK ou um cancelar, que aí ele sai. Se apertar o cancelar, ele não vai informar nada, tá? Por exemplo, aqui, ó, apertar aqui o cancelar, viu? Nulo. Por quê? Porque eu apertei cancelar, então ele não informa nem o valor padrão. Então o usuário realmente tem que apertar o OK para trazer ele. Então tome cuidado caso vocês utilizem isso no sistema, porque se o usuário apertar cancelar e você utilizar esse nota dentro de uma condição, ele vai estar nulo, e aí pode zoar a sua lógica, tá? Tem que prever esse tipo de coisa. Beleza? Também isso é a importância, tá? De validar primeiro declarar a primeira variável, depois pegar a informação e aí validar depois. Bacana assim. Beleza? Então vamos lá. Vamos continuar. Esse foi o prompt e agora nós temos também o confirm. O confirm, ele é mais utilizado quando a gente utiliza, quando a gente está em condição, tá? Condicional. Vou tirar o prompt daqui. Beleza? Eu vou fazer um exemplo, tá bom? Pra vocês verem como a gente pode utilizar. Exemplo de uso, tá? Vamos que eu vou colocar assim, nota, vou colocar, criar uma outra variável aqui, tá? Vou colocar a variável confirmou, tá? Então confirmou recebe um confirm, beleza? Confirm, que é uma mensagem apenas que tu vai informar para ele, e ele vai ter a opção de OK ou cancelar, e dependendo do que ele escolher, se for OK vai retornar true, se for cancelar vai retornar false. Por exemplo, deseja continuar, beleza? Opa. Aí aqui a gente pode fazer assim, deseja continuar, a gente vem aqui, utiliza o if, eu já vou mostrar para vocês o if, tá? Seria o próximo assunto, mas eu já vou mostrar para vocês. O if é a estrutura de condicional, tá bom? Ele é bem simples, tá? Só que a gente pode utilizar uma lógica bem complexa dentro dele. A estrutura dele é o seguinte: você utiliza a palavra if, abre e fecha o parêntese, e o que tiver dentro dele vai ser a condição que ele vai utilizar, certo? Para executar o que está dentro dele. E como a gente faz isso? A gente abre e fecha chaves. Então o que tiver aqui dentro é o que o if vai executar caso a condição seja verdadeira, tá? Seja true. Se não for verdadeira, ele não entra aqui, beleza? Então vamos lá, por parte. Então eu vou sempre esperar que aqui dentro esteja uma condição booleana, que tenha uma operação booleana. Por exemplo, o confirmou, se eu colocar assim só confirmou, ele vai aguardar que isso aqui, ele espera que isso seja verdadeiro ou falso, tá bom? Então se aqui for nulo, por exemplo, ele já entende que é falso, porque não tem nada. Se o objeto existir, caso ele não seja verdadeiro, mas se ele existir, isso é uma condição verdadeira. Depois para frente a gente vê com mais calma alguns exemplos, tá? Aqui ele vai retornar true ou false. Então se for true, posso deixar assim normal, ou posso dizer que utilizar o igual, que é igual. Lembre-se que um igual é apenas atribuição, quando eu vou atribuir, quer vendo? Um igual eu utilizo para atribuir um valor. Quando eu quero comparar, eu utilizo dois iguais, que assim eu comparo se o valor
né, das variáveis ou valor que estão ali nas strings, enfim, são iguais. E se eu utilizar 3 iguais, isso quer dizer que eu estou comparando o tipo dela, ou seja, que as variáveis são do mesmo tipo, inteiro, inteiro, booleano, booleano, string, string, e o valor delas são iguais. Vamos utilizar só o 2 por enquanto. Tá? Então vamos dizer aqui que se o confirmou for igual a true, é redundante isso, tá? Já que eu estou verificando, essa aqui é uma variável booleana, beleza? Então eu posso dizer que se ele for igual a true, então eu quero que ele escreva console.log, ele escreva aqui entrou. Entrou, pronto, beleza. Beleza? Então, se o confirmou for igual a true, ele vai entrar, beleza? Então, vamos salvar aqui, tá? E ele vai perguntar, deseja continuar? Se eu apertar o OK, ele vai entrar e vai printar aqui no log, no console, entrou, beleza? Ah, mas e se eu apertar o cancelar? Se eu apertar cancelar, ele vai ser falso e ele não vai entrar aqui, beleza? Beleza. Mas aí, e se eu quiser trabalhar, caso ele seja falso, como é que eu faço? Eu utilizo o else, que é o senão, certo? Já que o if é o se, o else é o senão. Ou seja, se isto aqui não for verdadeiro, então eu quero que ele execute isso aqui. Eu quero que ele escreva console.log e escreva aqui não entrou, que a gente está falando em relação ao if, né? Não entrou, beleza? Esqueci o ponto e vírgula aqui, é importante a gente colocar porque faz parte do JavaScript e caso você esqueça algumas vezes o ponto e vírgula, dá erro, tá? Então, deseja continuar? Eu vou apertar cancelar e aí ele vai entrar no else e escrever aqui não entrou. Ou seja, posso colocar aqui verdadeiro, tá? E aqui eu posso colocar falso, beleza? Deseja continuar? Ok, verdadeiro. Deseja continuar? Cancelar, falso. Entenderam, gente? Beleza. Inclusive eu posso concatenar aqui, ó, a variável confirmou, tá? Para a gente ver realmente o que está nela. Confirmou. E aqui eu posso colocar novamente o confirmou. Beleza? Vou salvar, apertar o OK. Tá aqui, ó, true, tá vendo? Que é o valor dela. E transforma em string, porque a gente está printando. Cancelar, false. Entenderam, galera? Esse é o confirme. Beleza. Nós já vimos um pouquinho sobre if, tá? Não tem muita diferença disso aqui, não tem muita dificuldade, desculpa. Aqui, por exemplo, se eu quisesse utilizar de outra forma, eu vou abordar mais à frente o if, tá? Mais à frente com um pouco mais de complexidade que a gente pode aplicar ele, ifs aninhados, mas sem muita lógica, para que não fique complicado. O importante é que a gente compreenda como utilizar e à frente a gente vai aprimorando isso. Ok, galera? Valeu, mais uma aula não tão longa. Espero que vocês tenham curtido. Falou!